Yeah. 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 Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e a gente está aqui no Geralpod, hoje com um convidado muito especial, só autor de gol de título brasileiro, pouca coisa, fez pouco gol também, recebendo aqui um dos maiores ídolos do Vasco, principalmente para minha geração, o pessoal que tem mais de 35, 40 anos aí, ninguém esquece, não me deu muitas alegrias não, me deu algumas tristezas, mas recebendo aqui o grande Sorato, prazerzaço te receber aqui, Sorato. Pô, Mandarini, o prazer é meu estar aqui batendo esse papo aqui, e é sempre bom conversar um pouquinho, falar de Vasco, da minha história no Vasco, no futebol, então eu gosto de participar de situações como essa. Sorato, cara, a gente não pode começar sem lembrar desse teu grande momento, né, na história do Vasco, aí no Vasco de Glória, que você fez parte. Você tem lembranças, quantas vezes por dia você lembra daquele jogo? Cara, assim, muitas vezes, porque assim, eu sempre encontro com torcedores diariamente, né, ainda mais no trabalho que eu faço, que eu tenho hoje em dia, que é lá na Vila Olímpica, ali no Mato Alto, ali em Jacarepaguá. Então, assim, a Vila Olímpica é muito cheia, então tem vascaíno e toda hora se cruza e fala sobre o gol, então lembra desse tipo de coisa. Assim, cara, é marcante na história, né, por tudo, pela maneira que aconteceu, por tudo enredo, né. O Vasco, na época, faziam 15 anos que não ganhava o Campeonato Brasileiro. Foi 1-0, gol único. Acho que não teve na história do Vasco uma decisão final brasileira com gol único. Fora de casa, Fora né? de casa. Então, assim, eu na reta final de 4 jogos, eu fiz gol em 3 jogos decisivos ali, contando com a final. Então, assim, é uma coisa que... E a dificuldade que é ganhar um campeonato brasileiro, né? Então, é o campeonato mais difícil do mundo disparado, entendeu? Então, assim, isso tudo marca muito. E um clube da importância como o Vasco, né? Então, assim, não tem... Isso é marcante, né, para o torcedor, para a minha vida. Então, assim, é muito legal esse reconhecimento, esse carinho que eu recebo até hoje, entendeu, cara? Então, assim, eu costumo dizer que isso aí que eu tenho recebido, esse carinho todo que eu tenho recebido até hoje é muito maior do que a alegria do momento lá do gol, do título. Então, assim, a gente sabe que é uma coisa que marca. É uma alegria que dura mais de 30 anos, isso, né? A gente vai vendo a importância no decorrer do tempo, né? Então, assim, tem mais de 30 anos que eu tenho visto aí a importância como fica marcado para o torcedor isso, né? E é muito legal essa troca, esse reconhecimento. Sou grato a Deus por tudo isso, cara. E não foi um São Paulo qualquer, né? É bom lembrar que não foi um São Paulo, não foi um adversário qualquer aquilo. Foi um adversário que 2 anos depois virou campeão do mundo. Chegou na final contra a gente e depois no ano seguinte também perdeu para o Corinthians e depois foi bicampeão brasileiro e mundial. É o tempo de glória, é um tempo que a gente, a quantidade de craque desfilava, né? Em campo era uma coisa fora do normal, né, cara? Eu sou Flamengo, todo mundo sabe, mas o Vasco e até os meus amigos rubro-negros ficam me sacaneando que eu sou meio vascaíno, e não é porque tá na tua frente, não, porque eu acho o Giovani, por exemplo, para mim é um dos maiores jogadores que eu vi jogar na vida. Nossa, jogava demais. Era um negócio absurdo. Eu lembro o primeiro pênalti que o Giovani perdeu foi contra o Olaria. Isso, Porra, pra você ver, isso deve ter 30 e poucos anos. Eu sou Flamengo e eu lembro. Eu lembro de uma foto que saiu na placar que tava Giovani, Tita, Roberto Dinamite, Romário e Mauricinho. Eu olhava aquele quinteto ali, na zaga os caras tinham Fernando, Donato, Mazinho, Acácio, Paulo Roberto. O Vasco era um negócio, Flamengo e Vasco. É uma coisa que, né, hoje em dia a gente não tem mais aquilo, né? Essa diferença técnica hoje é muito maior, né? Em relação a esse período, e não só em relação a Vasco, Flamengo, mas o Botafogo tinha um timaço, o Fluminense tinha timaço,
os paulistas, os times de São Paulo, era um campeonato brasileiro que começava, tinha aí 10, 12 candidatos a títulos, né, cara? Era impressionante isso, cara. Era impressionante. E aí quando você pega hoje, porque aí muita gente acha também que você é o cara, porque assim, a gente tem ao longo do futebol alguns heróis improváveis, né? E tem o cara que é talismã, tem aquele jogador que entrou e fez um gol e nunca mais ninguém viu, eu lembro muito do Bugica, o Cocada, que teve isso que ninguém nunca mais viu. Só que você não, né? Você volta pro Vasco e conquista também mais títulos, né? Isso. Eu chego no profissional em 88 e fico até 92, chego no Vasco em 1985, né? Pro profissional eu subo em 88, fico até 92, aí vou pro Palmeiras, São Paulo, aí jogo Palmeiras, Cruzeiro, Juventude, Santa Cruz, aí vem pro Rio, disputa um Carioca em 96 pelo Bangu, o Carioca pelo Bangu, o Brasileiro pelo Botafogo em 96, e aí fico 97 o Carioca no Botafogo e depois eu volto pro Vasco. Pro Brasileiro de 97 eu chego no Vasco de volta. E aí pego a conquista do Brasileiro de 97 e o ano todo de 98, né? Aí saio só na virada de 98 para 99. Então assim, nem nos meus melhores sonhos imaginaria que eu ia participar de 2 períodos tão importantes na história do Vasco, né? Eu tô ali aquele período de 88, 89, que tinha um timaço ali também, e aí depois 97 e 98, né? Dois períodos aí inesquecíveis, né? Inesquecíveis aí pro vascaíno. Né? Mas você fala nos teus maiores sonhos, o menino Sorato, ele sonhava com o quê? Então, eu sou do interior de São Paulo, sou de Araras. E jogava lá no interior num time numa cidade vizinha de Leme, o Lemense. Até tá na B1 ou B2, lá em B1, acho que em São Paulo hoje. Desde garoto, né? Comecei bem cedo, mas sempre tive esse sonho de me tornar jogador de futebol. Aí você começa a perceber que você leva jeito, começa a se destacar ali. Foi o meu caso, comecei a destacar ali no time, na região. Aí disputamos uma competição em São Paulo, que era mais ou menos nos moldes da Copa Sub-20 de São Paulo, só que era Sub-15 na época. E aí um olheiro, né? Hoje é observador técnico do Vasco, me viu jogando. E aí, em janeiro de 1985, ele me traz para fazer um período de teste. Tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16. E aí acabei ficando, e aí minha história começou no Vasco, né? Fico 85, 86 no Sub-17, 87 subo pro Sub-20, aí fico 87 até meio do ano de 88, foi quando eu subo profissional. Aí estreio no jogo contra o Flamengo, uma final de terceiro turno lá, aquele famoso bola que o Leonardo atrasa e o Zé Carlos passa da bola. Esse é o segundo gol. O primeiro gol que eu fiz foi uma metida de bola do Giovani. E aí foi meu primeiro jogo, né? Assim, contra um clássico, uma final, já chama logo a atenção, né? E final de campeonato carioca. E o que era o carioca, né? Era o carioca. Que pra galera que chega, pessoal de internet, que não tá acostumado, imaginar, o carioca parava o Rio de Janeiro, era outros tempos, né, cara? E parava o Brasil, praticamente. Né? São Paulo que tem um futebol forte, mas os outros estados, cara, assim, era impressionante, né, cara? Porque a nossa geração, ela lembra muito, a minha geração, ela lembra muito, os momentos mais marcantes são em estaduais, são em carioca. Esse é o gol do Barriga, é o gol do Maurício, é o gol do Cocada, é o gol do Pet. A rivalidade entre os clubes, né? Então acho que isso é legal isso, né? E saudável, né? É saudável. Acho que assim é importante que isso se mantenha, até pro um precisa do outro, não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente vê aí, eu acho que não é legal um time estar muito acima do outro. Obviamente que pro torcedor é legal, existe essa zoação, mas eu acho que pro clube em si é importante, por exemplo, os 4 grandes aqui do Rio estarem fortes, né? E eu acho que isso é importante pra gente retomar
aquela coisa de anos atrás, dessa força do futebol carioca. Né? E esse brasileiro acho que está dando um alento, né? A gente vê aí nesse momento o Botafogo muito bem, o Fluminense, para mim, hoje o melhor futebol do Brasil é jogado pelo Fluminense do Diniz. E o Vasco? Você acha que o Vasco pode chegar aonde? O time hoje é bem competitivo, né? Assim, existem algumas limitações, existe a questão que é início de trabalho, entendeu? Por mais que já tenha uma rodada de disputar um carioca, mas o Campeonato Brasileiro é outro nível, entendeu? E é natural que a equipe oscile um pouco. Então a gente sabe que o Vasco tem algumas dificuldades ainda, mas é um time muito competitivo, assim, é um time que está se entregando realmente durante os jogos, né? Assim, muita disposição, querendo mesmo. Obviamente que é isso que eu falei, ainda existem algumas limitações que com certeza vão melhorar com o decorrer do trabalho, mas assim, eu vejo o Vasco no primeiro momento, acho que tem que pensar ali meio da tabela, começar a pensar numa Sul-Americana, eu acho que tem condições, entendeu? Fala-se em chegar a 3, 4 reforços a partir do momento que a janela de transferência abra, né? Então isso vai ser importante, acho que o Vasco precisa hoje de mais uns 4 jogadores, pelo menos. Para dar corpo, né? Para dar corpo, porque é uma competição muito longa e vai ser preciso usar esse elenco ao longo do ano, né, da competição. O importante vai estar em uma competição só, eu acho que isso é importante nesse momento, para poder estar bem focado e assim, teve um revés em casa agora, uma derrota que não estava no planejamento, mas em compensação, os 2 primeiros jogos, a gente não imaginava o Galo, chegar lá contra o Galo, ganhar, e contra o Palmeiras, mesmo jogando em casa, é um time que acabou de Libertadores, ganhou ontem. Um dos favoritos, né? Favoritaço do Brasil. Barcelona de Guayaquil meteu 2-0, tá sobrando na América o Palmeiras, né? Mas acho que o Vasco, assim, pelo que mostrou nesse início de brasileiro, eu acho que a gente não vai ter susto não esse ano, cara. Agora, um passarinho me contou que esses jogos que a gente está pensando que a gente vai assistir do Vasco, né? Que eles não vão assistir o jogo sozinho, não, né? Um passarinho me contou, cara, que pode estar pintando coisa boa aí, né? A gente está esboçando aí um formato que está muito na moda, né? E a gente tá vendo aí que tem novidades aí na internet. Em breve, então, em breve. Mais um gol do Sorato para a torcida do Vasco. Assim, eu participei de algumas transmissões nesse formato, achei bastante interessante. Tomou gosto. Aí, cara, é uma coisa que eu tô tomando gosto. Então, eu participei de umas lá atrás, como comentarista e tal, acho que o retorno foi interessante, a gente sabe que existe um caminhozinho para a coisa acontecer, mas claro, a gente está trilhando esse caminho aí, vai dar certo. Porque eu tenho um ídolo à frente de projetos, né? É muito importante ter essa referência, né? Porque o que acontece? Pelo menos a minha percepção, tá? O que eu vejo hoje em dia é que muitas vezes os projetos eles não vão à frente no futebol, enfim, principalmente no futebol, quando não tem uma referência. Acho que os times têm que ter uma referência. Eu acho que quando você tem um projeto que fala de Vasco da Gama, que fala de um clube, é sempre importante você ter aquele cara que você fala assim, pô, eu vou assistir, eu vou estar lá naquele projeto com o Sorato. Cara, se você fala Sorato, acho que a primeira palavra que vem junto com o Sorato é o Sorato do Vasco. Sim, sim. Né? É um cara que você dispensa comentários, né? E aí a tua palavra é uma coisa muito importante para quem assiste, né? Eu acho que assim, é isso que das transmissões que eu já participei nesse formato, é isso que me chamou a atenção. Então, assim, essa coisa de você tá mais próximo do torcedor, né? Isso é inegável, você é torcedor do clube, são torcedores do clube que estão ali, a gente está fazendo para o Vasco, entendeu? Eu acho que isso é bem legal e assim, tem algumas pessoas fazendo isso bem já, canais grandes e tal, e a gente vai começar aí, mas tô animado, cara, tô animado, a gente está num processo aí de essa coisa de patrocínio. Pré-temporada, preparando a equipe para entrar em campo daqui a pouco. Sorato, eu não vou te prender mais não, mas assim, tem algum
Você já conheceu algum Sorato? Alguém já homenageou o filho? Já, cara, já. Conheci em Manaus, conheci no interior, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e na internet, Instagram, tipo, Facebook, aí vira e mexe aparece um Soratos aí, cara. Eu procurei um. Qual a sensação de saber que alguém, porra, homenageou o maior amor da vida com teu nome? Cara, isso é, assim, cara, surreal, né, cara? Assim, uma coisa que... Pô, é o pai que botou o nome no filho, e aí, cara, eu vejo aquela... É o amor do torcedor, né, cara? Acho que, assim, é aquilo que a gente fala, momentos como de títulos importantes, fica marcado na história do torcedor, né, cara? Então, assim, e aí chega esse nível de homenagem, que é sensacional. Sorato é meu sobrenome. Sim, cara. O cara botar o nome é sensacional. O cara botar o nome, primeiro nome Sorato, não sei o quê, cara. Tem na internet tem um Sorato Fernandes que me segue. Então, mas já conheci um em Manaus, aí conheci outro em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Então, assim, é o poder do futebol, né, cara? Não é à toa que é o esporte mais adorado do mundo e mexe com a emoção, né? Então isso é muito legal, cara, é muito legal. Assim, eu às vezes paro para pensar, caramba, cara, que eu fiz, né? Onde eu cheguei, não dá né? Pra imaginar esse tipo de coisa, né? Você, assim, ainda mais naquele período, naquela época que eu iniciei. Hoje, cara, a gente tem a internet aqui que é tempo real. Aquela época não, cara. Aquela época o cara tinha que se interessar, esperar o dia seguinte ou à noite, tarde da noite, que tinha aquela mesa redonda lá do... Uma vez só, um dia só. Não tinha canal de esporte. Não tinha canal de esporte. Então, assim, era uma coisa assim, bem... O cara amava o clube. Pagar mesmo. o jornal. Eu sou de jornal impresso, sou jornalista de jornal impresso. Então a minha vida foi construída com jornal de você ir à banca. Mas por que eu ia à banca? Como eu tô falando, como eu falei pra você antes, porque eu lia placar lá, molequinho lá em Vista Alegre, eu lia placar que chegava uma vez por mês, aí depois foi uma vez por semana, mas quando chegava a placar, o negócio já tinha acontecido 15 dias antes. Sim. Mas eu pegava, mas tinha a nota do jogo, cara. Era um bonequinho. Já era notícia velha. Porra, era notícia velha, cara. A nota era o bonequinho com a bola alta, aí o jogador ruim era quando foi mal. Então, assim, isso moldou o meu caráter. Sim. Comprar o Jornal dos Esportes na banca no dia seguinte de vitória do meu time era... O primeiro jornal que eu colecionei foi 86, cara. Foi o Flamengo campeão carioca contra o Vasco em 1986. Caramba. Eu lembro que, pra você ver a importância, era o gol do Júlio César, que foi um gol, acho que foi 2-1 o jogo, e pequenininho, uma chargezinha do Ayrton Senna com o Piquet, que tinha tido uma corrida e tinham ido bem. Mas o importante era o quê? Era o jogo do Campeonato Carioca. É isso aí. A gente não dormia antes de Flamengo e Vasco. Cara, mexia muito com todo mundo, né, cara? Assim, o torcedor, então, é muito legal isso, cara. É muito legal esse amor dos torcedores pela paixão, pelos clubes, né? E às vezes aí passa para o jogador, que importante do período. Os grandes clubes do Rio, do Brasil, tem vários, né? Então, assim, é muito legal isso, é muito legal mesmo, cara. Virou uma marca. Realmente, Sorato, quando a gente fala Sorato, é Vasco. E eu perguntei também, porque se você se chamasse Paulo, o cara podia mentir pra mulher. Eu tenho um amigo que botou o nome do filho dele de Lucas, porque ele queria botar de Roberto, em homenagem ao Roberto. A mulher dele não queria. Aí ele botou de Lucas. Aí a mulher aceitou. E aí depois que registrou, ele falou, sabe quem é Lucas? O Cocada. É o nome do Cocada. Então, assim... Pois é. Mas Lucas é um nome... comum. Sim. Agora, Sorato, com certeza é homenagem a você. Muito legal. Bom, né? Mas é muito maneiro isso, cara. E para finalizar, Sorato, como é que você tá? Você tá na Vila Olímpica, né? Na Vila Olímpica aqui de Jacarepaguá. Isso, ali no Mato Alto, Manuel José Gomes Tubino, né? Tô ali 2 anos e pouquinho. Sou o diretor ali. Então, são 4 mil alunos hoje. Então, assim, você vai lá, faz um cadastro e pratica uma atividade esportiva lá. Cada cadastro pode praticar até 3 modalidades. A gente está bem cheio, né? Às vezes tem que aguardar um pouquinho para conseguir uma vaga, mas é um trabalho bem legal também. Todas as idades, né? A gente tem natação que a gente tem abaixo de 4 anos só. As outras modalidades é de 4 anos para cima até terceira idade. Então, assim, o movimento lá diariamente é bastante grande. É um trabalho também bem legal ali.
A gente está ali na Cândido Benício ali e tal, e é uma região que tem algumas comunidades no entorno, então a gente atende aquela região ali. E a importância do esporte para esse tipo de região de um espaço como a vila tem, né? A vila é bem grande. É lindo então, lá. Assim, tem uma pista de atletismo oficial, tem um parque aquático com 3 piscinas, tem um ginásio coberto, temos 3 quadras descobertas, então assim, espaço, sala de dança, é muito legal lá. sala de luta. Então assim, é bem legal você... A dificuldade de se ter um espaço hoje numa cidade grande como o Rio de Janeiro para prática de esporte, né? Com estrutura para isso. Então assim, a Vila Olímpica é um trabalho assim que é bem gratificante. Você vê ali transformação de pessoas, melhora de pessoas que tinham algum problema de saúde, a partir do momento que passa a ter uma atividade, melhora. Então assim, tem muitos casos assim. Então é bem legal. É muito gol que faz ali diariamente, né? Porque a pois importância realmente... Eu conheço o trabalho das Vilas Olímpicas e já vem de muito tempo. Esse trabalho das Vilas Olímpicas vem de muito tempo. E eu também sou da mesma região, então é uma área ali complicada, né, em relação à violência, mas é uma área muito potente, é uma região muito potente. A gente estava até falando aqui antes de começar a gravar, tinha um projeto ali de badminton, não sei se ainda funciona, que chegou a levar uns meninos para a Olimpíada. Então, assim, ali é uma região muito frutífera. A gente tem ali na vila atleta de karatê disputando o Sul-Americano, atleta de atletismo, campeão brasileiro, Muay Thai, campeão brasileiro. Então, assim, a gente tem uma galerinha ali, uma equipe de handball feminino que disputa competição aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem uma galerinha aí que são crias da Vila Olímpica, né? Ah, sensacional. Isso é legal, Parabéns isso é muito mesmo. legal. E principalmente dando dignidade, né? Dando diversão, colocando ali aquela galera, aquela criançada para ficar pensando em coisas boas, né? Né? Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Né? Sorato, mais uma vez, queria te agradecer. Que isso, prazer. O papo foi rápido, a gente vai falar outras vezes. Me falaram, o Mosquitinho me contou que a gente vai falar muito pela frente. Fiquem atentos aí. A gente vai dar notícias. Isso. E você que está aí, se inscreva no canal. A gente teve um bate-papo rápido aqui, que o cara é atacante, artilheiro. Aqui é rápido, é papum. Então se inscreva no canal, ative o sininho. E nos próximos episódios do Geral Pod, a gente quer ter sempre gente desse tamanho aqui. Se não tem gol no Brasileiro, nem vem. Jogador que pisa na bola, que perde gol, também não tem vaga aqui. Aqui é quem tem história. Sorato, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, rapaziada. Yeah. 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 Yeah.